Oi pessoal, eu sou a Kika, bem-vindo ao canal Visto e Feito. O nosso tutorial de hoje é esse lindo suplá floral. Eu espero que vocês gostem da videoaula e vamos lá! Oi gente, artesãos e artesãs, tudo bem com vocês? Então, a videoaula de hoje vai ser um pouquinho diferente o tutorial que eu vou apresentar para vocês, porque esse trilho aqui, gente, ó, eu fiz há um tempo atrás para mim, que eu queria fazer, na verdade, um conjunto de mesa, o trilho com o suplá. Então, eu procurei várias receitas e essa aqui, esse tutorial desse trilho, eu encontrei no YouTube, no canal de um artesão bem famoso. O meu, para minha mesa, eu fiz com 1 metro e eu resolvi fazer a borda marrom. Só que não tem receita nenhuma de suplá com esse motivo. E eu quero fazer o conjunto do trilho com o suplá. E eu adaptei a receita e é esse tutorial que eu vou fazer para vocês hoje. Então vamos lá para a videoaula? Então, para essa receita, a gente vai precisar do nosso fio número 6, a nossa agulha, que a gente já usa para este fio, que é a 13,5, e também a nossa tesourinha. Vamos lá para fazer a base. Eu sempre faço a base, eu começo sempre as minhas bases em ponto alto, eu faço toda ela e com o anel mágico. E sempre com 12 pontos iniciais. Então, o anel mágico. Pega o fio, coloca a ponta na palma da tua mão. Com 2 dedos, você gira o fio. Tá vendo? Coloca a agulha abaixo do primeiro fio e puxa o segundo, ó. E já faz um ponto baixo. A gente ficou com o anel mágico. Para dar altura do ponto alto, a gente vai fazer mais 2 correntinhas. Tem pessoas que iniciam com 2 correntinhas, né, para dar altura do ponto alto. Como o meu ponto alto é bem alto mesmo, eu faço 3 correntinhas iniciais. Agora, nesse anel mágico aqui, contando com esse, eu vou fazer mais 11, totalizando 12 pontos altos. Então, a gente vai fazer aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ficou 12 pontos altos dentro do anel mágico. O que a gente faz agora? A gente puxa o anel mágico, a gente fecha, ó, e tem que puxar bem, ó. Puxa bem e ele vai ficar, ó, bem fechadinho. Agora, nós vamos unir já escondendo esse fio aqui, ó, tá? A gente vai fazendo ele toda a volta escondendo. Então, a gente vai pegar e vamos fazer aqui, ó, vai contar 1, 2, 3 e vai fechar com um ponto baixíssimo, ó. Tá aqui o nosso início da nossa base redonda. Gente, como é que funciona as bases redondas para elas ficarem perfeitas? Bom, se eu comecei com 12, a próxima carreira eu vou ter que colocar esses mesmos 12 que eu iniciei, mais 12. Por quê? Porque sempre eu vou aumentar de 12 em 12. Se eu começasse com 6, eu ia sempre aumentar aqueles pontos que eu fiz, os pontos que eu fiz, mais 6. Como eu comecei com 12, então eu vou sempre, para cada carreira, eu vou ter que aumentar 12. A conta é essa. Comecei com 12, vou aumentar de 12 em 12. Mas sempre fazendo os pontos que eu iniciei. Então, vamos lá. Aqui, eu tenho que fazer os mesmos 12 que eu iniciei, mais 12. Então, a próxima carreira terá que ter 24.
Como é que eu vou distribuir esses 24 pontos aqui? Fazendo 2 pontos para cada ponto de base inicial. Entenderam? Então, aqui, ó, eu vou subir os 3 pontos para dar a altura do ponto alto. E no mesmo local que eu comecei, eu vou fazer outro ponto alto. 2. No próximo aqui, ó, eu vou fazer 2 também. Porque lembra, para aumentar, eu tenho que fazer os 12 que eu iniciei mais 12, totalizando 24. Então, é 2 pontos para cada ponto de base. É assim que vai funcionando os aumentos. Na próxima carreira, eu também vou ter que suprir esses 24 que eu fiz, mais 12. E aí, eu vou ensinar vocês como se faz. Ó, cheguei aqui com meus 24 pontos. O que eu vou fazer agora? Vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, vou fazer um ponto baixíssimo. E essa alcinha aqui, ó, que eu puxei, eu vou alongar ela um pouco, ó. Vou alongar, não tem problema se alongar muito, porque depois a gente ajusta. Nas 2 alcinhas do ponto da frente, ó, eu vou colocar a agulha aqui, ó, embaixo das 2. E aí, vou puxar essa laçada e vou colocar na agulha, ó. Entenderam? Vou puxar a laçada aqui, ó, pra dentro da agulha. E aí, eu vou puxar lá pra trás, ó. Tá vendo? Vou puxar bem lá pra trás pra ficar aparente, ó. Só esse pontinho aqui. Esse pontinho aqui da frente, ó. Eu vou puxar essa daqui bem lá pra trás pra ficar aparente só esse daqui. E aí, para simular um ponto alto, a gente volta na frente do trabalho, coloca no mesmo local que a gente puxou a laçada e puxa um ponto baixo, ó. E tira esse ponto baixo. E vou subir a altura do ponto alto, ó, para simular um ponto alto. Tá vendo? Como é que é essa próxima carreira? Aqui eu comecei com 12, aí a próxima eu tinha que fazer 24, que são os 12 que eu fiz iniciais, mais 12, que eu sempre vou aumentar de 12 em 12. Nessa carreira aqui, eu tenho que tecer os 24 que eu teci, mais 12. Eu tenho que ter um total de 36. Como é que eu vou distribuir esses 36 nessa base redonda? Vai ser assim, vai ser um ponto sozinho, um aumento. Um ponto sozinho, um aumento. Um ponto sozinho e um aumento. Então, eu já subi o ponto sozinho. No próximo, eu vou fazer um aumento. Agora, um ponto sozinho. E no próximo, um aumento. No mesmo local, ó, o aumento. Aí, vou fazer um ponto sozinho. E no próximo, um aumento. E a gente vai assim até o final, tá? Na próxima carreira, eu mostro para vocês como é que você faz o aumento. Terminei essa carreira. Deu um ponto sozinho e um aumento, tá terminadinha. Já subi aqui a próxima carreira. Como essa próxima carreira, a primeira foi com 12, a segunda foi 24, a terceira foi 36, nós aumentamos sempre de 12 em 12. Então, a próxima são os 36 que eu teci mais 12. Seriam 48. Como é que eu vou fazer? Eu vou aumentar um ponto sozinho. Então, vão ficar 2 pontos sozinhos e um aumento. Na anterior foi um ponto sozinho e um aumento. Na próxima agora são 2 pontos sozinhos e um aumento. Então, eu já tenho o primeiro feito, vou para o próximo ponto de base e faço o segundo ponto sozinho. E no próximo eu vou fazer um aumento.
aqui é o aumento. Agora eu vou fazer mais 2 pontos sozinhos, ó. Um em cada ponto de base, 1 e 2. E no próximo, o aumento. E assim vai ser até o final, gente, tá? Aqui, ó, eu vou fazer 2 sozinhos e um aumento. 2 sozinhos e um aumento. Na próxima, serão 3 sozinhos e um aumento. Na próxima, 4 pontos sozinhos e um aumento. E na próxima, 5 pontos sozinhos e um aumento. Eu vou fazer aqui, enquanto vocês fazem aí. Então, aqui, ó, comecei com 12, na segunda carreira, 2 pontos para cada ponto de base, ou seja, a gente faz aumento em todos os pontos. Na próxima carreira, 1 ponto sozinho e 2 pontos, ó, de aumento, né? Um sozinho e um aumento, um sozinho e um aumento. Na próxima carreira, a gente fez 2 pontos sozinhos e um aumento. 2 sozinhos e um aumento. Na próxima carreira, a gente fez aqui, ó, 3 pontos, ó. 1, 2, 3 pontos sozinhos e um aumento. Na próxima carreira, a gente fez 4 pontos sozinhos e um aumento, ó. Aqui tá o aumento aí. 1, 2, 3, 4 e o aumento. Nessa próxima carreira aqui, a gente vai fazer 5 pontos sozinhos e um aumento. E aí já vai dar 7 carreiras que eu preciso para fazer a base. Então, eu vou fazer aqui, vocês fazem aí, e depois eu volto para a gente fazer a última carreira de terminação, que é em ponto baixo. Então, eu terminei as bases que eu precisava, tá? Então, aqui, ó, como vocês podem ver, eu fiz ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, as 7 carreiras em ponto alto que eu precisava. E a última carreira é uma terminação, somente em ponto baixo, ó. Toda ela em ponto baixo, tá? O que eu faço agora para mim colocar as pétalas, né? Eu coloquei os marcadores normais aqui, mas eu achei que não ia ficar muito visual. Vocês não iam conseguir assimilar direito visualmente como é que eu fiz essas marcações. Eu peguei uma régua, tá? Bem no meio. Comecei a colocar as marcações, depois assim, depois vertical, até dar as marcações, a quantidade de flores que eu decidi colocar no meu suplá. As flores, gente, eu não vou colocar aqui onde eu marquei, eu vou colocar entre elas, entre essas marcações. Eu só precisava saber da distância entre cada motivo floral. Outra coisa é o tamanho. Eu não queria um suplá muito grande, tá? Eu queria uma medida entre 35 e 45 centímetros, que é a medida normal do suplá, tá? Eu não quero muito grande, porque eu acho que a mesa fica muito poluída visualmente, ficam se batendo se a gente faz muito grande o suplá. Então, eu decidi fazer a medida entre 35 e 45 centímetros. Menos de 40 centímetros, na realidade, eu quero que o tamanho fique. Então, vamos fazer as flores e vamos começar a anexar as flores nesse suplá e eu vou mostrar para vocês como é que se faz. Vamos começar a nossa flor. É um mágico poderoso, então vamos lá. Fio na palma da mão, giro com o fio que vem do novelo, coloco a agulha
embaixo do primeiro fiozinho, puxo o segundo e já faço um ponto baixo. Pronto, tá aqui nosso anel mágico. Vou subir. Para dar a altura do ponto alto, vou subir mais 2 correntinhas, porque você sabe, o meu ponto alto ele é bem alto mesmo. Aqui agora, eu tenho que ter 16 pontos altos. Então, esse aqui já tem o primeiro, eu vou fazer mais 15. Vamos lá? Então, tá aqui, gente, ó, prontinho meus 16 pontos altos. Agora, a gente vai fechar bem fechadinho o anel mágico, puxa bem. Ó, tá bem fechadinho. Agora, a gente vai fazer um ponto baixíssimo aqui em cima, ó. Da terceira correntinha do ponto de base, ó. Fechamos e já vamos escondendo o fio, tá? Então, aqui, ó, 16 pontos. Como é que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer os mesmos 16 pontos dos pontos de base, só que nós vamos fazer de 2 em 2 com um intervalo de 2 correntinhas. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos levantar aqui, ó. 1, 2 e 3, a altura do ponto alto. Vamos fazer no próximo um ponto alto, para ficar 2 pontos altos. A gente vai fazer 2 correntinhas de separação, vai fazer outro ponto alto aqui no ponto de base, já escondendo o fio, ó. E outro ponto alto. Então, são 2, a gente vai fazer ponto alto em todos os pontos de base, mas cada ponto alto de 2 em 2, com separação de 2 correntinhas. Então, aqui a gente vai fazer mais 2 correntinhas, vai lá no ponto de base, no próximo ponto de base, e vai fazer 2 pontos altos, ó. 1 e aqui 2. 2 correntinhas de separação, volta lá no ponto de base e faz mais 2 pontos altos. Mais 2 correntinhas de separação, volto nos pontos de base e teço mais 2 pontos altos. E assim eu vou fazendo até chegar ao final. Cheguei aqui ao final, gente, ó. De 2 em 2 pontos, 16 pontos altos também, cobrindo todos os pontos de base, só que com separação de 2 correntinhas. Cheguei aqui ao final, contei 1, 2, no terceiro ponto alto do ponto anterior, a da carreira anterior, eu fiz um ponto baixíssimo. Como é que a gente faz agora a próxima carreira? A gente vai fazer leques em todas essas aberturas aqui, ó, tá? A gente vai fazer lequezinhos de ponto alto. Então, o primeiro leque, a gente começa a fazer dentro aqui dessa abertura. Como é que a gente faz? Aqui eu vou caminhar, ó, nesse próximo ponto de base aqui da carreira anterior, ó, eu vou puxar um ponto baixíssimo, ó, e aqui dentro eu vou puxar um ponto baixo. E vou subir a altura de um ponto alto para fazer o primeiro lequezinho. Esse aqui eu já vou contar como o primeiro ponto. Então, a gente vai fazer o segundo ponto alto. E como é um leque,
a gente vai fazer uma separação de 2 correntinhas, ó. Na mesma abertura, eu vou fazer mais 2 pontos altos. O primeiro lequezinho tá pronto. Não precisa fazer correntinha de separação para fazer o próximo leque, tá? Então, a gente vai fazer 2 pontos altos na próxima abertura. Para formar o lequezinho, a gente faz 2 correntinhas de separação e mais 2 pontos altos na mesma abertura, para ir formando os lequezinhos. Vamos para a próxima abertura, sem ponto de separação, vamos fazer mais 2 pontos altos para o próximo leque. No leque, sim, tem 2 pontos de separação, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Próxima abertura, mais um lequezinho, 2 pontos altos. 2 correntinhas no leque para formar o leque e mais 2 pontos altos na mesma abertura. E assim nós vamos tecendo até o final, fazendo os leques. Chegamos aqui no final dos lequezinhos, ó. Tá formado todos os leques. Aqui a gente vai contar, ó, 1, 2. Na terceira correntinha, a gente vai fazer um ponto baixíssimo, ó. Tá aqui o ponto baixíssimo, unindo todos os leques, tá? Agora vem a carreira final, que é uma carreira de toda ela de pontos altos dentro desses lequezinhos aqui, tá? A gente vai fazer dentro de cada leque 7 pontos altos, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, como são pontos altos, eu não preciso caminhar até a abertura com ponto baixíssimo. Eu já faço um ponto alto direto daqui onde eu uni para essa abertura do primeiro leque. Então, vamos lá. Então, vamos lá, ó. Dá uma laçada e faz o primeiro ponto alto dentro do leque, ó. São 7 pontos altos dentro de cada lequezinho, ó. 3, 4, 5, 6 e 7. Como é que a gente vai? A gente não pode deixar solto esse leque. Então, a gente aqui, ó, entre cada leque, ó, nesse intervalo de leque, a gente vai fazer um ponto baixo para formar a primeira pétala, digamos assim. No próximo leque, a gente vai fazer mais 7 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. No intervalo entre os leques, aqui, ó, nesse intervalo entre os leques, a gente faz um ponto baixo. Segunda pétala pronta. Vamos para a terceira, ó. Mas dentro do leque anterior, ó, a gente vai fazer os pontos altos. 2, 3,
4, 5, 6 e 7. E aqui no intervalo entre o leque anterior, a gente faz um ponto baixo. Tô com a terceira pétala prontinha, ó. Eu ainda tenho mais 1, 2, 3, 4, 5 pétalas para fazer. Só que essas duas últimas pétalas, aqui e aqui, eu vou deixar para fazer com vocês, porque essas duas aqui a gente já vai unir na base redonda para anexar já essa primeira flor, tá? Eu vou fazer aqui, quando eu chegar aqui nas duas últimas pétalas, eu volto para mostrar como é que a gente vai anexar na base redonda. Chegamos aqui nas últimas duas pétalas para fazer, tá? Eu já tenho as 6 pétalas prontas e eu tenho que fazer as duas últimas. Então, a gente vai começar, a gente vai fazer sempre 4 pontos altos e aí a gente vai anexar ele na base e vai seguir tecendo os outros pontos altos, tá? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. Ó, a gente vai alongar um pouquinho essa laçadinha do quarto ponto. Por quê? Porque agora aqui nós vamos anexar na nossa base, tá? Então, como é que eu faço? Viro o lado direito, sempre pra frente, né? Em direção a nós, tá? E eu vou ter que colocar duas pétalas assim, ó, tá? Então, eu sei que é mais ou menos aqui, ó, 1, 2 no terceiro ponto. E aqui também, ó, 1, 2 no terceiro ponto, tá? Mas vocês vão fazer, é muito intuitivo, gente, tá? Vocês vão ter que ver a medida que vai ficar a base de vocês, para vocês poderem anexar. Então, eu sei que eu tenho que anexar duas pétalas assim, ó, que vai ser essas aqui, ó. Eu tenho duas pétalas para anexar. Então, o que que eu faço? Eu pego a base aqui, a flor, ó, nas duas alcinhas da base, eu pego aqui essa alça mais alongada que eu deixei da flor e eu passo ela aqui, ó. Tá vendo? Eu puxo bem, ajusto bem a laçada para não ficar muito alongada e eu volto a fazer os pontos altos aqui na minha base, ó. Eu ainda tenho 3 pontos altos para fazer. Para completar os 7 pontos altos da minha pétala. Vou aqui no intervalo do leque e faço meu ponto baixo. Ó, a primeira pétala já tá anexada no trabalho. Agora, eu vou para a próxima pétala, ó. Eu faço os mesmos 4 pontos altos da última pétala, ó. 1, 2, 3 e 4. Alongo um pouquinho, eu vejo aonde mais ou menos eu tenho que pegar. Aqui, ó. Eu vou puxar
a minha laçada. E aí eu vou seguir fazendo o final da minha pétala aqui, que eu fiz 4 pontos, eu tenho que fazer mais 3, ó. 1, 2, e 3. Parece complicado, mas não é. E aqui eu vou unir com ponto baixíssimo, tá? E já vou cortar aqui, ó, pra mim fazer o arremate. Então, eu vou cortar meu fio aqui. Vou puxar todo esse daqui pra fazer o arremate, ó. E aí, eu vou esconder o fio depois. Tá vendo? Já tá anexada a primeira pétala, ó. A segunda pétala que eu vou anexar, aí já não vai ser só no trabalho de base que a gente vai anexar. Eu vou ter que fazer já tecendo uma na outra também. Então, aqui, ó, na próxima flor, eu vou ter que tecer ela e anexar aqui e já pegar essa pétala aqui e seguir fazendo ela. Então, eu vou deixar essa daqui aqui, ó. E aí, a gente vai começar, eu vou fazer a segunda flor. E aí, quando eu voltar, eu já vou ensinar vocês, eu vou deixar... Aí, eu vou ter que deixar 1, 2 e 3 pétalas sem fazer, pra gente terminar junto aqui, pra mim ensinar vocês. Tá aqui com a nossa florzinha, tá? Nós já temos aqui 5 pétalas. E eu deixei as últimas 3 pra gente fazer junto, tá? Por quê? Porque aqui nessa daqui, ó, a gente deixou as 2 últimas pra fazer, pra anexar direto aqui na base redonda. Essa daqui, a gente vai ter que anexar, ó, as 2 na base redonda e juntar com essa daqui, com essa pétala. Tá? Por isso que eu deixei 3, ó. As 2 que a gente vai colocar na base e mais uma que a gente vai juntar com essa pétala. E assim a gente vai fazer todas as outras pétalas. Só a primeira que a gente deixa só 2 para anexar na base. As outras a gente vai deixar sempre 3. Aqui 3, na próxima 3 e na próxima 3, pra gente conseguir anexar. A última, que vai ser um pouquinho diferente. Como eu venho de lá pra cá, anexando, a última a gente vai ter que deixar 4. Por quê? Porque na última a gente vai ter que anexar com a anterior, na base e para fechar o trabalho na próxima. Então, é assim, gente, que a gente vai fazendo. Eu vou juntar essas últimas 3 aqui no trabalho para vocês verem como é que vai ficando. E aí, a gente vai fazer assim até o final. Então, aqui, ó, eu vou fazer 1, 2, 3. E o quarto ponto alto pra gente unir na base, tá? Então, a gente vai unir aqui na base, ó. Nós vamos pegar a base, alongar um pouquinho a pétala, ó. Vou contar aqui. A gente vai juntar e vai puxar, ó. Agora, a gente vai ajustar o fio para não ficar tão solto. E aí, a gente vai fazer os outros 3 pontos altos aqui dessa pétala, que a gente já uniu ali, ó. 1, 2 e 3. Vai fazer o ponto baixo aqui entre os leques, ó,
da primeira pétala. E aí, a gente vai fazer o próximo, ó. Vamos fazer aqui na nossa flor os próximos 4 pontos altos. E depois unir com a base, ó. 2, 3 e 4. Alongar um pouquinho, contar ali os pontos da base, ó. 1, 2. Aqui no terceiro, ó, a gente vai puxar. E aí, a gente vai fazer o restante dos outros 3 pontos altos, ó, na nossa pétala da nossa florzinha, ó. 2 e 3. Fazemos aqui o nosso ponto baixo das pétalas, ó, nosso ponto baixo. Ele vai ficar assim, ó, tá vendo? Nós já unimos aqui e unimos aqui. A próxima pétala que eu for fazer, eu já vou unir com essa daqui, ó. Já vou tirar essa marcação aqui, porque essa daqui eu não preciso mais. E aqui, ó, nessa próxima pétala eu já vou unir com a pétala anterior. Vamos lá? É a mesma coisa, ó. Vou fazer os 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Vou alongar um pouquinho e aqui na próxima pétala eu vou contar, ó. 1, 2, 3. Aqui na quarta pétala, ó, eu vou colocar a agulha ali nas 2 alcinhas e vou puxar essa daqui, ó. Viu? E vou fazer os 3 pontos altos restantes, ó. 1, 2 e 3. Ó. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui para unir tudo, ó. E já vou cortar o fio para arrematar, ó. Puxo todo e aqui eu já arremato, ó. Vou puxar o fio para cá para vocês enxergarem melhor como é que ficou. Olha só, ó. Tá vendo? A base com as 2 pétalas já anexadas. E assim eu vou fazer, gente, ó, em todas elas, em todas elas. Vou colocar uma pétala aqui, 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 aqui e vou unindo. Até o final, até deixar tudo prontinho. Depois eu volto aqui com vocês para mostrar como é que vai ficar pronta. Vou mostrar para vocês rapidamente como é que eu coloco aquela borda marrom. Eu pego uma linha fininha, tá? Eu gosto de usar a Anne, porque ela não é tão fina que nem a Cleia ou tão grossa. Eu gosto de utilizar a linha Anne, o fio Anne. Então, assim, gente, pode começar em qualquer lugar. Então, a gente vai pegar o fio, ó, coloquei o fio na minha mão. A gente pega o trabalho que a gente quer anexar, fazer aquela bordinha. E aí, a gente vai colocar sempre, ó, nas 2 alcinhas da borda. A gente puxa o nosso fio e a gente vai fazendo pontos baixíssimos, ó, em toda a volta. A gente deixou esse fio aqui, ó, para depois a gente arrematar quando a gente fechar a volta. Então, é baixíssimos, ó. A gente vai puxando, vai colocando no próximo ponto e vai puxando, ó. Todos os pontos a gente vai puxando para fazer essa borda, ó, nas 2 alcinhas sempre das bordas, ó. E a gente vai puxando em pontos baixíssimos. Tá vendo?
simplesinho, simplesinho de fazer. A gente vai puxando todos eles, ó, todos os pontinhos da borda, a gente vai fazendo. Todos eles, ó, em pontos baixíssimos, para dar aquele detalhe no acabamento. A gente vai puxando todos. Ah, vocês podem fazer com a cor do fio que vocês quiserem. Olha que bonito que vai ficando. Olha o avesso. Tá vendo? Esse aqui é todo o charme para uma peça, para ela agregar valor, na verdade, né? Ela fica bonita se deixasse toda crua, ficaria. Mas um detalhe a mais sempre deixa a peça muito mais valorizada. Então eu gosto de dar esses detalhes aqui. Eu fiz a minha peça com esse fio marrom, tá? Mas não impede que vocês façam com outro fio. De repente querem fazer com um fio vermelho, um fio azul, ou um fio dourado, né? Ou um cobre. Pode escolher a cor que vocês quiserem, tá? É assim que a gente vai dando o detalhe na peça. Suplá ficou prontinho. Olha que delicadeza que ele ficou. A nossa base redonda. As flores com o contorno já. Eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa videoaula, desse tutorial. E eu espero também que vocês curtam, comentem e compartilhem. Deixe o seu joinha no vídeo, porque aí o YouTube entende que vocês gostaram do vídeo e nos próximos ele já vai notificar vocês e vai avisar vocês quando tiver mais vídeos. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima videoaula.